Oi pessoal, tudo bem? Então, esta vai ser uma videoaula que eu estou passando para vocês aí da turma. Essa é uma aula específica para a turma do 6º ano de História, que eu trabalho aqui na escola Cacique, né? E a gente vai falar, eu resolvi fazer esse resuminho aqui rapidinho, para a gente fazer um breve apanhado do que a gente já estudou, porque com esses dias aí da quarentena a gente ficou, né, sem se ver, e esqueceu um pouquinho do conteúdo, pode ser que a gente tenha esquecido, então a gente vai fazer um breve resuminho antes de entrar necessariamente no assunto, no próximo assunto, tá bom? Então, resumão da história, fica com vocês aí. Então, o que a gente estudou esse bimestre, né? O que é e para que serve a história? Lembram disso? A gente estudou quem pode ser um agente histórico, ou seja, qualquer pessoa pode ser um agente histórico, não é? O que é um fato histórico, um grande acontecimento histórico. Eu sempre dava exemplo para vocês da queda da barragem da Mariana como um fato histórico. Hoje eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é o exemplo do coronavírus. É um grande fato histórico que que está acontecendo no mundo por um período que a gente não sabe ainda quando vai acontecer. Mais tarde os historiadores vão estudar esse período do coronavírus. Então, esse é um grande fato histórico, e esse fato histórico trouxe para nós o quê? Mudanças e permanências na história. Muitas coisas vão mudar depois desse fato e muitas coisas permanecerão igual. Então, observe, vocês estão vivendo o fato histórico neste momento. Então, a gente falou sobre o tempo histórico e o tempo cronológico, que o tempo cronológico é o tempo do relógio, e o tempo histórico é o tempo de um determinado fato específico que aconteceu na história. Falamos também que a história tem uma linha do tempo, né? Que os estudos históricos que a gente estuda começa na pré-história e vai até a idade contemporânea, que é a idade que a gente se encontra. Alguns historiadores dizem que a gente está na era complexa, mas enfim, por enquanto vamos colocar como era a idade contemporânea, né? Historiadores e a evolução dos estudos históricos. Então a gente estudou, lembram? Grécia, Heródoto foi o primeiro historiador, aquele que escreveu a Guerra do Peloponeso. A gente estudou os historiadores Cícero e livro de Roma antiga. Na Idade Média a gente deu uma olhadinha como que eles escreviam a história através das iluminuras, né? Das imagens das iluminuras. Falamos um pouquinho dos historiadores positivistas, que eles escreviam histórias baseadas quase que somente nos documentos oficiais, e era dita história oficial. A gente passou brevemente pelo historiador Karl Marx, que falava sobre o marxismo, uma história como uma luta, uma guerra entre as classes, ou seja, para ele a história era a classe dos dominantes, ou que seja, quem tem mais poder, lutando, digamos assim, com a classe dos dominados, ou seja, aqueles que tinham menos poder. Eles estavam sempre em conflitos, né? E depois falamos dos análises, que foram aqueles historiadores franceses, né, que a professora falou para vocês, que eles já começaram a estudar a história a partir de variadas fontes. Lembra que depois a gente entra em fonte histórica, o que é fonte histórica. Então, vamos entrar nisso. Fontes históricas que hoje nós, historiadores, usamos para estudar a história, para analisar um fato. Então, são as fontes escritas, ou seja, documentos, carteira de motorista, do avô, do bisavô, carteira de trabalho, os documentos lá da Câmara, livros antigos que a gente lê, jornais. Então, tudo que for escrito é uma fonte, uma Bíblia, um documento lá, um livrinho da igreja. Isso é uma fonte escrita. Fontes visuais. As fotografias dos bisavós, dos tataravós, dos conhecidos da cidade, um quadro, um documentário, um filme, é uma fonte visual. Fontes materiais, o vestido da sua avó, né? Uma cadeira, uma mesa, um balcão, um museu. Então, tudo o que é material pode ser uma fonte. Fontes orais, o relato, uma entrevista com uma pessoa mais velha, que ela tenha conhecimento sobre aquele assunto, um relato. Então, tudo que é história e oral a gente pode utilizar para a gente construir o nosso conhecimento histórico.
O que é uma fonte imaterial? Vou dar um grande exemplo para vocês, uma dança. Uma dança é uma fonte imaterial, é um folclore, pode ser também um folclore. Isso tudo são fontes imateriais, você não consegue pegar, né? Você não toca, mas você sente, isso também é uma fonte. Vamos passar. O trabalho do historiador. Então, o que o historiador faz? Ele investiga. Eu sempre dizia para vocês que o historiador é um investigador. Ele vai pesquisar, ele vai duvidar, ele vai questionar. Então, por isso eu coloquei que ele é um investigador, um pesquisador, um interrogador. Então, o historiador vai atrás das fontes, ele vai chegar, perguntar o que é aquilo, o que aconteceu em determinado tempo. Aí ele vai lá e investiga, ele procura a fonte, ele vê se tem jornal, se tem revista, se tem material sobre aquele assunto. Ele vai interrogar todas aquelas fontes que ele encontrar, ele vai analisar as fontes, vai pensar, isso aqui estava naquela mesma época, o que esse cinzeiro fazia nesse lugar, e essa fotografia que mostra que tinha um caminhão aqui, né? Ele vai analisar tudo. E daí, conforme tudo que ele analisar, ele vai construir um conhecimento histórico, ou seja, a história que vai ser contada sobre determinado fato, sobre determinado assunto, vai ser construída através de toda essa investigação feita com as fontes que o historiador encontrar. Vamos lá? Ciências que auxiliam a história. Falamos também na aula, falamos de todas que a história não trabalha sozinha, que a história tem as ciências que auxiliam na sua pesquisa, né? Então, nós temos a geografia. O que a geografia vai estudar? As relações entre o ser humano e a paisagem, né? Como que é a alteração da paisagem numa cidade com o passar do tempo, com a influência com a influência do ser humano, o que ele fez na paisagem que ele vive. Antropologia. O que a antropologia vai estudar? Ela vai estudar a cultura, a evolução biológica e cultural do ser humano, né? Isso vai ser as danças, as festas, o folclore, tudo vai ser parte da antropologia. Sociologia. O que a sociologia vai estudar, gente? Ela vai estudar os comportamentos de diferentes grupos e suas particularidades. Por exemplo, ela vai estudar o grupo das mulheres feministas, ela vai estudar o grupo dos pescadores. Então, isso vai ser tudo objeto de estudo da sociologia. O que a arqueologia vai estudar? Ela vai estudar, né, os vestígios materiais deixados por povos do passado, certo? Os arqueólogos são aqueles, eu sempre brinco nas aulas, aqueles que ficam cavando buraco. Mas não é isso, é uma brincadeira, uma maneira de falar. Mas os arqueólogos, eles vão procurar vestígios do passado. Quando eu digo, quem que encontrou os vestígios da civilização egípcia, né? Foram os arqueólogos que foram lá procurar. Muitas vezes encontram enterrados, tem que passar, né? Ficar cavando, é um trabalho árduo também. A economia. O que a economia estuda? Ela vai estudar as relações entre a produção e o consumo, ou seja, desde o que sai lá da horta da avó, né, o que passa pela fábrica e o que você vai consumir. Então, digamos, a vaca, eu tiro o leite da vaca, vai para o laticínio, transforma lá na caixinha em queijo, e daí como que a pessoa consome até chegar na pessoa no mercado. Então, a economia vai estudar tudo isso. E essas são as ciências, tem outras, mas essas são as principais ciências que auxiliam a história na construção do conhecimento. Então, tá. Lembram que a gente fez de atividade na primeira tomada? A gente fez o vídeo do desenho Qual o Sentido da Vida, eu passei para vocês. A gente fez análise de objetos históricos. A gente fez a investigação do agente histórico, eu levei a revista para vocês investigaram. Lembra da revista O Tropeiro? A gente fez um recorte temporal da sua vida, ou seja, cada um de vocês fizeram aquela linha do tempo com um recorte temporal específico da vida de vocês. A gente fez o vídeo de um grande fato histórico, naquele tempo foi a queda da barragem de Mariana. A gente construiu uma linha do tempo e a construção dos cartazes e das outras ciências que auxiliam a história. Então foi isso que a gente fez até agora, só para a gente estar dando uma pequena, rapidinha retomada de conteúdo antes da gente iniciar os outros. Tá bom, pessoal? Segue o vídeo 2. Até já!